Queremos compartilhar uma palavra, mas antes eu quero lembrar os irmãos que Jesus carrega em seu corpo as marcas da crucificação, os cravos nas suas mãos e nos seus pés. Nós não temos essas marcas, somos de Cristo, mas nunca esqueça, o sangue de Cristo está sobre nós, a marca do sangue está sobre nós. E a marca do sangue sobre nós demonstra para o mundo espiritual que nós somos de Jesus. Nós somos comprados por Ele. É uma identificação de quem nós somos. Somos servos do Senhor. Glória a Deus por isso. Jesus, portanto, carrega as marcas do crucificado. E nós carregamos as marcas do sangue, ou a marca do sangue que Ele derramou e que chegou até nós. Glória a Deus. Não tem marca mais significativa, mais importante do que essa. Qualquer marca que você tenha no seu corpo, de nascença ou não, vai passar. Um dia vai se extinguir, vai desaparecer. Mas a marca do sangue que está na tua vida e na minha vida, essa é eterna. Aleluia, nunca esqueça disso. Bem, amados, esta semana, como todos os dias, pastor Vanderlei posta lá no Zap da igreja um texto do livro de Provérbios e um texto do livro de Salmos, geralmente Salmos, né? E num desses dias, dessa semana, que está se findando, eu vi lá o texto, eu li, e o texto lá era o Salmo 84, versículo 4 e 5. Me chamou a atenção. Ele postou na Nova Tradução da Linguagem de hoje, e está um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado a ler. Eu conheço bem esse Salmo 84 há muito tempo, e como me chamou a atenção, eu resolvi fazer uma pequena meditação sobre esse texto. Então eu resolvi dar uma olhada, uma espiada em outras versões, né? Para compreender um pouco melhor. E o resultado disso é o que eu quero compartilhar com você nesta manhã, de forma breve. E espero que você depois possa compartilhar junto ao grupo de comunhão durante a semana, né, que isso possa ser útil para você. Espero que possa acrescentar algum conhecimento do Senhor, uma compreensão de quem nós somos e de quem é o Senhor. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada, que é muito comum, né, na mão de todos nós, mas depois vou fazer aqui uma observação em outras versões. Almeida Revista Atualizada diz no versículo 4 do Salmo 84: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem ou o ser humano cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É isso. Depois eu dei uma espiada lá na versão King James atualizada, diz: Felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram a sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Peregrinos de coração. Esse é o tema da minha palavra. O mesmo Salmo, no versículo 5, na versão, nova versão transformadora, né?
Nova Versão Transformadora, diz: como são felizes os que de ti recebem forças e que decidem percorrer os teus caminhos. Decidem percorrer os teus caminhos. E já no mesmo versículo 5 da linguagem de hoje, diz: e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Eu li em outras versões também, não vou repetir aqui para abreviar o tempo, mas meditando nesses versos, eu tirei algumas observações que eu quero compartilhar com você, né? Especialmente tanto do verso 4 como do 5. Primeira observação é que ele cita aqui, num texto ele usa a palavra caminhos, no outro ele diz estradas, né? Então, estradas ou caminhos são sinônimos. Eles refletem ou simbolizam as virtudes e o caráter de Deus. Ou seja, quem anda no caminho ou nos caminhos de Deus, está andando no caráter e nas virtudes de Deus, porque são esses que moldam ou que formam o caminho de Deus. Quem anda no caminho de Deus, aprende o seu caráter, aprende as suas virtudes. E isso é muito claro, porque quem anda nos caminhos do mundo, anda na perversidade, na maldade, na iniquidade, na violência, no engano, na mentira, e assim por diante. Na inveja, não é? Na cobiça. Quem anda nos caminhos de Deus, anda no amor, na fé, na esperança, na verdade, na justiça, na santidade, na pureza, na sabedoria, na compaixão, na misericórdia. E vai por aí. Então, andar nas estradas ou nos caminhos que levam a Sião, ou nos caminhos, né? Percorre os teus caminhos, é andar nisso. A segunda observação que eu quero fazer é que ele diz aqui numa versão que felizes são aqueles que em ti encontram a sua própria força. E a outra diz: felizes os que de ti recebem forças. De ti, do Senhor, recebem forças. Meditando nisso, eu compreendi que receber forças do Senhor nada mais é do que receber a operação da graça de Deus em nós. Porque assim como antes, longe de Deus, segundo a carne, vivendo em nossa vontade própria e seguindo os caminhos do mundo, nós vivíamos com as nossas próprias forças, que são curtas, frágeis, limitadas, né? Como toda a força do ser humano, de modo geral, porque é sem Deus, sem os recursos de Deus. Quando nós recebemos as forças de Deus, nós recebemos uma força sobrenatural, ou seja, forças celestiais. E essa força está concentrada na graça de Deus, na manifestação da graça. E é por causa da graça que nós somos fortalecidos para andar e fazer a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus tem que fazê-la pela graça, que o capacita, o empodera, o fortalece para cumprir a vontade de Deus. Se não fosse assim, não precisaríamos da graça, não precisaríamos da fé de Jesus, não haveria crucificação e morte de Jesus. Porque é por meio do seu sacrifício, da sua ressurreição, que a graça se abriu para todos nós. A terceira observação que eu quero colocar para vocês é que ele fala aqui a respeito de andar em caminhos aplanados. Almeida, revista atualizada, corrigida, contemporânea, todas elas falam isso. Andar por caminhos aplanados significa andar por caminhos retos. Caminhos retos. Ou seja, caminhos em que nós podemos andar sem medo, com segurança,
sem tropeçar, sem cair e ficar afundado, né? Diferente do mundo. Não preciso estender isso, que você sabe como que são as coisas no mundo, né? Então, como é que isso opera na nossa vida? Andar por caminhos retos, caminhos aplanados, caminhos que Deus prepara para o seu povo, em que Ele tem satisfação e alegria, realização. Bem, Deus coloca em nós o desejo de conhecê-lo. Depois, amplia, nos ajudando a andar ou a experimentar os seus caminhos, suas virtudes, sua natureza, né, seu caráter. A gente vai por experiência de fé, experimentando que Deus é poderoso, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, que Deus é generoso, que Deus é compassivo, que Deus é perdoador, que Deus é reconciliador. Quantas coisas mais, né? Vamos aprendendo. Então, começa com o desejo de conhecer essas veredas, depois de andar e experimentar, e por fim, nós vamos adotando esses caminhos para nós. De modo que não temos mais prazer, não temos mais interesse em andar pelos caminhos do mundo, pelas ideologias do mundo, pelas atrações e seduções do mundo. Você conhece muito bem o texto de Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, se eu não estou equivocado, que Jesus disse: eu sou o caminho. Filipe perguntou: Jesus, não sabemos para onde vai? Como saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse é o caminho. E à medida que a gente vai andando, crescendo, experimentando, nós vamos adotando. Ou seja, nunca mais temos nem o desejo, nem a vontade de andar nos caminhos do mundo, nos caminhos da desgraça, no caminho da perversidade, da violência, nos caminhos do vício, nos caminhos das dependências, todo tipo de dependência que aprisiona, que escraviza a nossa alma e o nosso corpo. Deus oferece o seu caminho, que é um caminho de cura, de libertação, de justiça, mas de paz, de alegria, caminho de plenitude. Quarta observação que eu quero colocar para você é que os caminhos de Deus passam como eu disse, a ser os nossos caminhos, né? E andar ou percorrer os caminhos de Deus é mais do que simplesmente um desejo, é uma decisão, como diz aqui no versículo 5 da Nova Versão Transformadora. Os que felizes, né? Os que recebem de ti forças e os que decidem percorrer os teus caminhos. Ou seja, andar nos caminhos de Deus, experimentar as virtudes, o caráter de Deus, conhecer a Deus de perto, mais intimamente, não é apenas um desejo, não é apenas um sonho, né? Não é apenas um estímulo que alguém te dá, te influenciando para você ir, é mais do que isso. É um ato, é uma decisão. Os que decidem andar nos teus caminhos, ou percorrer os teus caminhos. Se é uma decisão, passa pela fé, pelo crivo da fé. O desejo é apenas um sentimento, algo que brotou, mediante algo que você ouviu, ou alguém que te influenciou, ou alguém que te estimulou, brota o desejo. Eu também quero ir. Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou experimentar, né? Um dia alguém te fala sobre a importância da oração. Eu falo, tá bom, obrigado pela sua palavra, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu não tenho muita intimidade com Deus, não oro, não tenho esse hábito e tal. Um dia talvez eu faça isso. Fiquei com desejo de fazer, acho que eu vou fazer.
Mas aí vem as circunstâncias e um monte de coisas e pensamentos, e a pessoa pode esquecer. E não entra por esse caminho. Não aprende a buscar a Deus através da oração. Assim as demais coisas, né? Então, percorrer os caminhos de Deus, experimentar quem é o Senhor, receber e experimentar o conhecimento de Deus, é, antes de tudo, uma decisão. Se você não toma essa decisão, não importa a tua idade, sexo, condição social, econômica, cultural, você simplesmente não vai andar nos caminhos de Deus. E se você não anda, não entra nos caminhos de Deus, você de fato não conhece a Deus. É simples assim. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir, deve estar no Salmo 105, se eu não me engano, mas eu não lembro o verso, que a Bíblia diz lá, o Salmo diz que Deus manifestou as suas obras ao povo de Israel, desde que saiu do Egito lá, até Canaã, né? Na história, manifestou as suas obras, mas revelou ou manifestou os seus caminhos a Moisés. A intimidade, a busca que Moisés desenvolveu, permitiu a ele conhecer as virtudes de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus. Queridos, e a obra de Jesus, que nós acabamos de celebrar na cruz, e que também tem o túmulo vazio, e que o tornou Senhor e Cristo, né? Como diz lá em Atos 2:38, está no símbolo da nossa igreja aqui, né? A igreja cristã El Shaddai. Pois bem, esse símbolo mostra aquilo que Ele é. O que Ele fez por nós é para nos possibilitar voltar a Deus pela reconciliação, arrependimento e conversão, a fim de conhecer a Deus. E Deus se coloca diante de nós como Pai. Pai, Ele é nosso Deus e Pai. Como não vamos conhecê-lo? Se Ele é nosso Pai, temos que andar nos seus caminhos. Como todo filho ou filha é instruído ou instruída a andar nos caminhos dos seus pais. No caráter, na formação, no entendimento para a vida. Você já entendeu, não é? Muito bem. Deixa eu continuar mais um pouco aqui e ler o versículos 6 e 7. Na Almeida, a revista atualizada diz, o qual, caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, né, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esses versos estão fazendo alusão àqueles peregrinos, aquelas pessoas que vinham a Jerusalém ao longo do ano, e especialmente naquelas 3 festas que Deus estabeleceu para o povo de Israel: Páscoa, Pentecostes, ou festa das semanas, e a festa das tendas, ou a festa dos tabernáculos, em 3 ocasiões diferentes, né? E que o povo de Israel tinha obrigação de ir naquelas festas, ao menos uma delas por ano. Considerando a dificuldade das famílias, né, que moravam muito distantes, né, de Jerusalém, né, e tinham, claro, suas dificuldades, né, para vir, para serem transportadas, etc. Naquela época, dependia de um animal de carga, né, porque não tinha outra coisa, para serem transportados. E as épocas eram épocas em que o povo estava muito ocupado, a maior parte do tempo, com a lavoura, com a criação. Então ficava difícil, às vezes, as famílias saírem, né, do seu lugar e ir lá para Jerusalém. Então tinha os peregrinos que vinham para Jerusalém nessas épocas para adorar. E uma coisa interessante é que eles criaram aqui salmos para os peregrinos. Tem vários salmos aqui que é para eles. Então eles vinham para Jerusalém, vinham em grupos, em famílias, né, várias famílias,
para não viajar sozinho, porque era um pouco inseguro, né? Então eles vinham cantando os cânticos, vinham conversando, vinham falando das coisas da vida, vinham falando das coisas do Senhor, das expectativas que eles tinham ao chegar lá em Jerusalém para cultuar no templo. Porque ali é o local que o Senhor escolheu, é ali que o povo deve adorar a Deus, é ali que estavam os sacerdotes, o trono do Senhor estava ali, né? Então eles vinham. E quem vinha, não importasse se vinha do norte, se vinha do oeste ou se vinha do sul. Eles tinham que chegar, quando chegasse perto da região de Jerusalém, eles tinham que pegar a subida. Porque em Jerusalém, quem já foi lá sabe, ou quem já viu algum vídeo, algum documentário, sabe que Jerusalém está num lugar mais elevado. E ali tem pequenos montes no entorno da cidade de Jerusalém. Cidade velha, né? Mesma coisa a cidade nova também, mas na antiguidade, isso ficava mais claro. Então quem vinha a Jerusalém, de todos os lados, tinha que subir. Então o último trecho dessa peregrinação era uma subida. E tem um trecho ali que é bem íngreme. Eu subi confortável, num ônibus de turismo, maravilha, né? Mas quem tinha que subir a pé ou num animal de carga, não é fácil. Criança no colo, etc. Né? Então, chega a esse ponto, há um entroncamento de estradas, havia na época, de estradas que vinham do norte, do sul e do oeste. Chegava num ponto, tinha esse entroncamento. Ali tinha um vale, é esse vale aqui, o vale árido, vale de Baca, em outra tradução, vale das Amoreiras, né? Um lugar ali que era difícil você passar tal, mas quem vinha nessa época, quem vinha para Jerusalém na época do outono, para a festa dos tabernáculos, ali próximo de começo de setembro, né? Entre setembro e outubro, melhor dizendo, né? Onde ocorre a festa dos tabernáculos, que é o começo do outono, vinham as chuvas do outono, são as primeiras chuvas, e naquele lugar, vale árido, quando a chuva vinha, ela reverdecia tudo que estava lá. Parece que tudo mudava. Com pouca chuva, né, já mudava a cara daquele local, daquele ambiente. Eu vi isso num vídeo. Né, num outro local. Mas isso acontece. Tem áreas de Israel que é muito seca, né? Mas logo que vem uma primeira chuva, aquilo já é suficiente para mudar a cara do terreno, e tudo que tem ali começa a brotar novamente, né? É isso que ele está explicando no versículo 6 e 7. E ele diz, olha, nós passamos ali, vamos de força em força, subindo para Jerusalém, como se eu estivesse subindo uma escada, degrau por degrau, como se eu estivesse com muralhas que me dão uma guia, uma ajuda, ou aqueles, para você segurar a mão, né? Você um corrimão para ajudar. Não tinha corrimão, né? Evidentemente. Mas eles passando por aquele lugar, eram abençoados e renovavam as suas forças e iam caminhando aquele último trecho que era mais difícil de passar. Por quê? Porque se chegou até ali e agora estava cansado, desanimado ou sem muita expectativa do que ia encontrar em Jerusalém, ele podia ficar por ali mesmo ou fazer outra coisa. Iria perder a bênção, ia deixar de se apresentar diante do Senhor, ia deixar de adorar a Deus, ia deixar de ter a sua família abençoada. Então ele não podia, e era o último pedaço. Sabe aquele pedaço que os corredores da São Silvestre aqui em São Paulo, né? No final do ano, tem que percorrer aquela subida da Brigadeiro Luiz Antônio, que é a coisa mais difícil, né? Porque é o final da corrida, né? E tem que encarar a subida. Os que encaram a subida e entram na Paulista, aí com fôlego ou sem fôlego, ali é plano. Ali eles vão avançar e logo já tem a linha de chegada. É a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. Então precisava ter um renovo naquela altura da caminhada, da peregrinação. Precisava manter a fé, manter a expectativa alta. Mas o caminho tem as suas dificuldades. Olha para a tua vida, querido. Olha para a tua família.
Tem diferença? Não tem. Nós não estamos fazendo uma peregrinação para ir a Jerusalém, mas nós somos peregrinos na nossa vivência. Peregrinando para quê, pastor? É aqui que eu quero que você entenda. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz: ao passarem pelo vale de Baca, vale árido, ou vale do choro, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas do outono também o enchem de cisternas ou de poços. Prosseguem o caminho, quer dizer, avançam em direção a Jerusalém. Prosseguem o caminho de força em força, ou se fortalecendo continuamente, até que cada um se apresente a Deus em Sião. O Monte Sião representa o governo de Deus na terra. Davi não foi à toa que ele conseguiu conquistar a fortaleza lá de Jerusalém, né? Dos Jebuseus, e estabeleceu ali, que ele chamou de Sião, o lugar do seu reinado, do seu governo, que é uma figura do reinado de Cristo sobre a terra. O filho de Davi reinará sobre a terra a partir daquele lugar. Diz a palavra, nós cantamos hoje sobre a volta de Jesus, diz a palavra em Zacarias 14, que quando Jesus voltar a esta terra, os seus pés serão colocados ali no Monte Sião, ou no Monte das Oliveiras. Ele descerá ali e estará caminhando para o Monte Sião. Ali estabelecerá o seu governo sobre toda a terra. Então, Sião representa, ou simboliza, prefigura o governo de Deus na terra. E eu queria lembrar aqui a você um texto muito interessante de Hebreus capítulo 12, versículo 22, que fala um pouco a respeito de Sião. Ele estava exortando lá os cristãos, né? E ele fala a respeito de Sião. Ele diz assim, versículo 22. Eu vou ler o versículo 21 para dar um pouco mais de sentido. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo em que Moisés disse: sinto-me aterrado, trêmulo. Ele está descrevendo a experiência de Moisés ali no Monte Sinai, quando Deus convocou o seu povo ali no Monte Sinai para adorá-lo e para receber as tábuas da lei, né? Então ele está passando o texto do antigo para o novo aqui. Ele diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontável hostes de anjos, e a universal assembleia da igreja, dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel. O autor de Hebreus está dizendo para os antigos, os judeus que eram do judaísmo e se converteram a Cristo, eles estavam sofrendo perseguições, espoliamento dos seus bens, prisão, opressão, né? E eles estavam sendo tentados a abandonar a fé, porque quando eles estavam no judaísmo não tinha isso. E quando eles se tornaram cristãos e veio a opressão de governantes de Roma, judeus espalhados pelo Império Romano todo, mas se tornaram cristãos. Eles não participavam do culto ao imperador, não participavam de qualquer culto de idolatria. Então começaram a ser perseguidos. E aí eles começaram a ficar balançados na sua fé, pensando em voltar, porque assim não teriam nenhum problema com isso. É um engano, mas isso passou. Então o autor de Hebreus estava mostrando a realidade que Jesus trouxe para eles e para todo aquele que se converte a Jesus, né? Ele diz: olha, vocês chegaram ao Monte Sião, vocês não estão no Monte Sinai, que é um lugar aterrador, uma presença de Deus aterradora, que ninguém podia chegar perto. Se alguém tocar no monte será morto, diz o texto lá em Êxodo.
Nós chegamos no Monte Sião, onde Jesus é o mediador, onde ali Deus governa e reina por toda a sua criação. E eu vou dizer para você aqui, nesta manhã, o Monte Sião, que representa o governo de Deus da terra, nós já chegamos lá, em Jesus, mas ainda não. Ainda não. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada. Eu quero lembrar vocês, eu estou olhando para o relógio aqui, estou preocupado, mas não posso deixar de falar isso para você. Antes de me converter, eu, na minha experiência pessoal, vivia procurando alguma coisa. Eu era um peregrino, mas não compreendia isso, não me via desta maneira. Mas eu buscava algo na minha vida. Eu estava em busca de algo que me trouxesse felicidade, que me satisfazesse, ou que me satisfizesse, e que mudasse a minha vida. Eu vivia procurando, via através de experiências, de coisas, mas não sabia onde encontrar. Quando encontrei Jesus, que eu me converti, eu descobri que tudo aquilo que eu procurava estava em Jesus. Ele preencheu a minha vida, mudou a minha história, me tirou do meu caminho e me colocou no caminho dele. Para resumir, isso fez toda a diferença. Mas, com o passar do tempo, eu fui percebendo que como Pedro fala aqui na sua primeira carta, que nós somos peregrinos e forasteiros da terra, Ele cita isso para os cristãos, daquela época. Eu comecei a perceber que, mesmo não sendo agora um peregrino na perdição da minha vida, mesmo andando no caminho do Senhor, eu sou um peregrino, porque eu estou caminhando no caminho de Deus. E para caminhar no caminho de Deus, eu tenho que ter sede, fome, eu não basta ter desejo, eu tenho que ter uma determinação de avançar, de conhecer. Eu quero experimentar mais, eu quero buscar, eu quero ir além. Eu quero novas experiências, eu quero uma fé maior, eu quero compreender mais a vontade de Deus, eu quero crescer no conhecimento do Senhor, quero crescer na graça, numa medida de graça maior. Então eu percebi que eu me tornei um peregrino nesta terra, mas para conhecer mais e mais a Deus, conhecer mais e mais quem é o meu Senhor e Salvador. É uma jornada. Por isso eu fiquei maravilhado quando eu li na versão King James e também da NVI esta expressão: felizes os que em ti encontram sua força, ou seja, que buscam de ti a graça, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Talvez você não saiba, mas você é um peregrino de coração. Como e quando? Quando você começou a seguir a Jesus. Lembra dessa expressão? Quantas vezes Jesus falou isso? Vem e segue-me. Jesus tinha um caminho para percorrer. Ele é um peregrino do caminho que Deus colocou diante dele. Nós somos peregrinos do caminho que Jesus colocou diante de nós. O que é que tem isso de importante? Eu vou resumir aqui, para você depois no grupo de comunhão trabalhar um pouco mais esse assunto. Ser peregrino de coração significa que você assumiu uma postura com decisão, com vontade, de andar nos caminhos de Deus para conhecê-lo e fazer a vontade dele. Segunda coisa importante, quem é um peregrino de coração, ele assume uma postura, um posicionamento de rejeitar o mundo nos convites que o mundo faz para você dos caminhos do mundo. Você se torna uma pessoa resistente, não apenas aos caminhos, às ideologias, às seduções, aos enganos deste mundo. Ser peregrino te protege, te guarda destas coisas, porque você assumiu a postura de seguir o Senhor e de conhecê-lo e de fazer a sua vontade, que este é o teu caminho, é nisso que você encontra a alegria, é nisso que você encontra a satisfação.
e eu quero dizer especialmente aos jovens, adolescentes, e também aos casais jovens, que estão construindo a sua própria família, o seu lar. Adotem ser peregrinos nos seus corações. Porque o mundo e o diabo quer cativar exatamente o seu coração. E se ele cativa o seu coração, ele cativa a sua mente, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua atenção, para que você deite e role nas atrações e nos prazeres que este mundo te oferece. E isto é, na verdade, o caminho da morte e não da vida. Mas se você se tornar um peregrino de coração, começa quando você aceitou a seguir a Jesus. Aleluia. Eu vou parar aqui, porque o tempo está avançando. E nós temos uma missão muito importante ainda nesta manhã. Glória a Deus. Eu quero declarar a bênção do Senhor para aqueles que estão nos acompanhando pela rede social do YouTube. Quero agradecer por cada um de vocês e quero orar. Permaneça aí no seu lugar.